Pai querido, nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo, que inspirou a inscrição da Tua Palavra, nos inspire, nos ilumine, nos dê entendimento e fale ao mais íntimo da nossa mente e do nosso coração, para que os crentes, aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, possam ser santificados pelo Senhor. E aqueles que porventura ainda não entregaram o coração a Jesus, compreendam que necessitam desse toque do Salvador. Fala, Senhor, faz coisa nova em nossa vida, na Tua igreja. É o que suplicamos, para que somente o nome do Senhor seja glorificado, somente a Tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém. Vocês se lembram que na nossa meditação anterior, quando falamos sobre a mulher que sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia crônica, ela sofria há 12 anos, ela tocou Jesus. Quando Jesus ia pelo caminho, Jairo chegou primeiro, e ele trouxe o problema da sua filha. Ele compartilhou que a sua filha estava morta, e ele pediu que Jesus fosse até a sua casa, porque ele cria no poder de Jesus. Embora ele era um homem importante na religião judaica, um dos líderes da religião, ele já tinha percebido que havia algo diferente com Jesus que a sua religião não oferecia. Ele entendeu que Jesus tinha um poder que outros não tinham. E ele viu que a situação da sua filha só poderia ser resolvida por Jesus. E como vocês lembram, foram caminhando, Jesus foi com ele. E de repente, no meio da grande multidão que apertava, porque havia muitos curiosos, queriam saber o que Jesus fazia, queriam ver os milagres de Jesus, e muitos o apertavam. Uma mulher que sofria há 12 anos, e tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos. Ela falou: se eu tocar nas suas vestes, ainda que eu toque só na orla do seu vestido, eu creio que eu ficarei curada. E no meio da multidão ela tocou Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, saiu poder. E ela sentiu que na mesma hora ela ficou curada. E Jesus disse: quem me tocou? Vocês se lembram? E os discípulos disseram: mas Senhor, todos te apertam de todos os lados, e o Senhor pergunta quem o tocou? E aí nós aprendemos uma lição importante. Uma coisa é vir para a casa de Deus por um compromisso religioso. Outra coisa é você vir porque você quer ter um encontro com Deus. Havia uma multidão ao redor de Jesus. E os próprios discípulos ironizaram, dizendo: Senhor, todos te apertam, e o Senhor pergunta quem me tocou. E aí Jesus explica a diferença. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude e saiu poder. Então, se você quer alcançar o coração de Deus, você tem que vir a Deus com fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. E a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o busquem com fé, em espírito e em verdade. E por isso essa mulher foi tocada por Deus, quando tocou o Salvador. E todo o seu problema que sofria há 12 anos acabou naquele instante. E Jesus disse para ela: vai em paz, fica livre desse teu mal. O mal da enfermidade já tinha tirado, já estava livre. Mas o mal que ela sofria ainda era o mal da consciência, da tristeza, talvez de todo o tempo que a desprezaram por causa do seu problema, de tudo que ela tinha emocional. Jesus falou também disso. Jesus curou fisicamente, Jesus curou emocionalmente, Jesus deu a salvação e o perdão para aquela mulher. Mas enquanto isso, Jairo estava com uma preocupação maior. Porque ele via Jesus curando a mulher, mas ele pensa: espera lá, a minha filha está morta, e precisava surgir essa mulher justo agora para atrapalhar. Esse tempo que estamos perdendo pode ser vital, minha filha pode morrer nesse espaço de tempo. E a Bíblia diz que enquanto Jesus fazia isso, vocês ouviram a leitura, Jairo recebeu a triste notícia que sua filha havia morrido. Pode imaginar você cheio de esperança, tudo vai dar certo. Ele ouviu o meu clamor, ele é uma pessoa tão ocupada, mas ele vai deixar tudo para ir até a minha casa ver minha filha. E quando ele pensa, de repente os amigos chegam: para de importunar o mestre, sua filha já. E foi nessa hora que ele precisou colocar a sua fé em Jesus uma vez mais. E Jesus fortaleceu a fé de Jairo,
dizendo que continuasse crendo. E eu gostaria de fazer um paralelo entre essas duas histórias que aconteciam no mesmo dia. Se você presta atenção no texto, você verá que a mulher que sofria por 12 anos e a menina que morria aos 12 anos, ambas tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, uma começou a sofrer no ano que a outra nasceu. E algo extraordinário aconteceria na vida delas, embora uma não conhecia a outra, por certo. Mas ambas tinham algo a ver com Jesus. Jesus passaria pela cidade delas e acabaria com o sofrimento das duas. A mulher, porque teve fé, ela tomou força, tomou coragem e foi até Jesus, porque ela podia ir até Jesus. A menina não podia, mas o seu pai teve fé, e por causa da fé do seu pai, ele levou Jesus até ela, e Jesus tocou a menina, e imediatamente a menina levantou. E aqui nós aprendemos pelo menos duas lições importantes. Há pessoas que podem vir a Jesus, mas há pessoas que por si mesmas não podem vir a Jesus. Então, no caso das que não podem, cabe àquele que crê levar Jesus até elas, porque foi isso que aconteceu. Essa mulher podia ir, ela tinha muitas barreiras. Vocês ouviram na mensagem do domingo retrasado, porque domingo passado nós pregamos sobre o Dia Internacional da Mulher, Débora, aquela mulher de fé. Mas vocês viram, ela podia ir com as pernas dela mesma, mas ela tinha tanto impedimento na sociedade, até a situação do fluxo de sangue era muito embaraçador para uma senhora publicamente se manifestar, mas ela venceu tudo para ir até Jesus. Este homem aqui também teve que vencer muitas coisas. E quando você quer ser abençoado, você tem que vencer barreiras. E quando você quer abençoar a outros, você tem que vencer barreiras também. Barreiras que muitas vezes são suas, ou então que a sociedade impõe. Mas se você tem um objetivo, você vai vencer tudo. Agora voltemos os olhos para quando Jesus chegou na casa de Jairo. Vocês ouviram a leitura bíblica, e se quiserem continuar com a Bíblia aberta, ali em Marcos capítulo 5, vai poder acompanhar com seus olhos, ou então um pouco que aparece no quadro, o clima emocional na casa de Jairo. A cena era de sofrimento, a cena era de luto, muita gente chorava. E se você conhece a história dos judeus, ou se você ler um comentário bíblico, haviam aquelas mulheres que eram chamadas carpideiras, ou choradeiras. Elas iam para o funeral, elas iam contratadas para chorar. Elas ganhavam para chorar. Não quer dizer que choravam porque sofria, mas precisava ter um clima de sofrimento. Então elas ficavam chorando, e uivando, chorando, aquela coisa horrível. E quando Jesus chegou, era esse o ambiente. Mesmo porque Jairo era um líder da sinagoga, um homem importante. E talvez no caso dele não precisasse pagar, porque as beatas iam lá fazer o papel delas. Devia estar gente chorando, gritando. Muita dor. E Jesus mandou o quê? Que parassem de chorar. Parassem com aquele espetáculo. Que a menina não estava morta, mas dormindo. E a primeira reação que eu creio bateu no coração de Jairo é que ele sabia que a notícia é que a sua filha estava morta. E a segunda é que as pessoas ridicularizaram Jesus. A Bíblia diz: riram dele, riam-se dele. Mediante essa reação da incredulidade, Jesus mandou todos saírem da casa. E ele permitiu que entrassem com ele só 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Também são os testemunhas no Monte da Transfiguração, de momentos importantes na vida de Jesus.
e os pais da menina, que eram os mais interessados no assunto. Entraram no quarto, Jesus tomou a menina pela mão e disse: menina, levanta. E a menina ressuscitou dos mortos. Os pais e os discípulos certamente se maravilharam com o toque de Jesus, pois viram a menina que estava morta ressuscitar. Mas se você volta os olhos só para Marcos, talvez você vai pensar: mas espera aí, será que aquela gente não tinha razão? Porque Jesus diz: a menina não está morta, ela dorme. Será que a menina estava realmente morta? Se nós ficarmos só com o relato de Marcos, nós poderíamos pensar: bem, pode ser que a menina estava só dormindo, porque Jesus mesmo disse que ela dormia. E pode parar alguma dúvida. Mas se nós vamos a Lucas, e Paulo diz que Lucas era médico, ele se refere a Lucas como médico amado. Quando Paulo estava em prisões, ele tinha um problema de vista e Lucas cuidava dele. Se nós vamos a Lucas, se você abre em Lucas capítulo 8, versículo 53, Lucas declara que as pessoas sabiam que a menina estava morta. Por isso riam-se dele. E riam-se dele sabendo que ela estava morta. Era um consenso, todos viram, a menina estava morta. Jesus estava usando uma figura de linguagem, dorme. Lucas 8,55. Você vai a Lucas 8,55. A Bíblia declara que o Espírito voltou à menina. Jesus ordenou para que o Espírito voltasse a ela. E o Espírito voltou e ela se levantou imediatamente. Então fica claro que houve morte. Houve uma separação entre o corpo e o Espírito. Se o teu Espírito sai, meu irmão, você já não está mais aqui com a gente. Nós vamos encomendar o seu corpo, mas não você, porque você já foi. É o corpo onde você morava. Seu Espírito voltou para Deus. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, quando Jesus ordenou, a Bíblia diz que o Espírito voltou a ela. O Espírito voltou e ela imediatamente se levantou. Fica claro então que houve essa separação. Houve morte. E não nos esqueçamos, Lucas que era médico, devido à sua profissão e seu parecer, tem um peso muito forte. Tem um valor muito grande, porque ele era habilitado no assunto. Além do que, para Jesus a menina não estava morta. Para Jesus não. Quando ele visitou a casa de Lázaro, e ele foi ao cemitério onde Lázaro estava dentro do túmulo há 4 dias, as próprias irmãs de Lázaro falaram: Senhor, não abre o túmulo porque já cheira mal. Faz 4 dias que ele está morto. Você pode gostar muito do seu defunto, mas depois de um dia você quer que ele vá embora. Você não vai querer mais ficar com ele. E ela falaram: leva embora, porque já não está mais bom. Não quer, não abre, Senhor. Mas para Deus todos vivem. E Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Tem muita gente viva que não ouve a voz de Deus. Se faz de moco, se faz de surdo. Diz que entra por um ouvido e sai pelo outro. Alguns nem entram, porque se entrar pode ser que enrosca alguma coisa e fica. Mas pode ser que nem entra nada. Porque não querem ouvir. Têm ouvidos, mas não ouvem. Mas para Deus, até o morto ouve. Jesus falou: sai para fora, e o defunto saiu. Nesse caso, Jesus ordenou que a menina vivesse. Lucas capítulo 20, versículo 32 diz: porque para Deus todos vivem. Para Deus todos vivem. Nesse caso de Lázaro que eu comentei, se você vai a João capítulo 11, versículo 11, nós vemos que Jesus também falou de Lázaro: nosso amigo dorme. Aí os discípulos disseram: bom, se dorme não tem preocupação, então esse nome está bem. Mas a Bíblia diz que, vendo que eles não entendiam a linguagem figurada que Jesus usava, também em Lucas 11,14 Jesus diz: Lázaro está morto. A Bíblia fala: bem-aventurados que dormem no Senhor, né? No sentido poético, ilustrativo, de falar. Mas está morto, está morto. Está morto. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo.
Só que nesses casos Deus interferiu para mostrar ao mundo que Ele é Senhor da vida, para mostrar a mim e a você que quão grande seja o meu problema, não tem problema maior que a morte. Porque enquanto você está vivo, você tem como resolver. Depois que você morre, é os outros que vão ter que resolver para você. Você já não pode mais resolver nada. E Jesus mostra que com Ele, Ele vence os maiores problemas até a própria morte. Em ambas as circunstâncias, seja no caso do Lázaro ou da menina que Jesus ressuscitou, o que Jesus está mostrando, quando Ele falou dorme, é que a morte não tem a palavra final. A palavra final é de Deus. A vida venceu a morte. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Deus vence todas as coisas. Então fica para você que me ouve a plena convicção de que essa vida para o crente é uma peregrinação, é uma passagem. Ela não acaba com a morte. Deus tem um lugar preparado para você no céu. A casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. E se eu for, voltarei outra vez para vós e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora, se você ainda não entregou a vida a Jesus, você pode até gostar do Evangelho, compreender e aceitar, mas você precisa um dia fazer uma decisão. Você precisa um dia publicamente confessar Jesus como Senhor da sua vida e pedir: Senhor, me toca. Porque Jesus disse: aquele que me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E por não reconhecer, há muitas circunstâncias, às vezes vergonha, às vezes até por achar que não precisa. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E Ele sabe que você precisa reconhecê-lo para que a glória seja dele. Para que as pessoas vejam que se a sua vida mudou foi porque o Evangelho entrou e transformou a sua vida. Porque o Salvador tocou você. Não porque você é uma pessoa que ficou melhor de uma hora para outra, ou porque você foi sempre bonzinho. Porque a Bíblia diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E eu preciso concordar com isso. E a forma de concordar com isso é eu dizer: Senhor, eu sou pecador, me toca. Transforma a minha vida, perdoa o meu pecado, salva a minha alma. E esse Deus que tem poder sobre a morte, tem poder sobre o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E enquanto o homem não se arrepende, a Bíblia diz que ele está morto no seu próprio pecado. E esse quadro dessa menina mostra bem isso. A vida venceu a morte. Com um simples toque e uma ordem de Jesus, a menina ressuscitou dos mortos. E é isso que Deus quer fazer na vida da gente. Quem ainda não entregou a vida a Jesus, precisa do toque de Deus, para livrá-lo da condenação e da morte que o pecado traz, e lhe dar vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23, pode ver lá na Bíblia. A menina ressuscitou dos mortos, e assim como a menina foi tocada por Jesus, eu creio que Lázaro foi tocado também. Ele viu que valeu o esforço dele, a fé dele. A mãe, certamente desesperada, porque o pai estava longe, mas ela certamente viu a sua menina morrer. Ela presenciou o último suspiro da sua filha e se sentiu impotente, talvez com a menina nos braços e não podendo fazer nada. E de repente ela vê a sua filha voltar, simplesmente porque Jesus a tocou. Porque o chefe da casa, o seu marido, teve fé, e ele trouxe Jesus para dentro do seu lar. A família foi tocada pelo Senhor, e eu imagino o alívio que entrou naquele lugar, o conforto, a paz que jamais experimentaram antes, aquela paz que só Jesus poderia dar. E creia, meu amigo, o toque de Jesus traz paz. Quando Jesus põe a sua mão, as coisas já não são mais a mesma. Não importa quão complicado pareça o problema, Ele faz coisa nova. A paz que o mundo não pode dar, Jesus dá. Agora você precisa passar de ser um simplesmente ouvinte e escutar o que eu estou dizendo e pensar no seu caso. Você quer o toque de Jesus na sua vida? Você gostaria que Deus tocasse a sua vida? Qual é a área da sua vida que está precisando do toque de Deus?
Um toque eu sei que todos precisam, é o toque da salvação. Todos precisam receber Jesus como Senhor, Salvador e Rei para ser perdoado dos seus pecados. Não pode ser só simpatizante do Evangelho. Um religioso cristão, não. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser feito, eu já expliquei várias vezes, é porque ainda não é. Se todos fossem filhos de Deus, como as pessoas dizem, a Bíblia não diz poder de ser feito. Se vai ser feito, é porque ainda não foi feito. Esse microfone aqui, ó, não pode fazer, já está feito. Pode fazer um igual, mas esse aqui já está feito. O cristão é assim. Você precisa ser feito filho de Deus, porque até então você é uma criatura, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas ser filho é através do nascimento novo, quando recebe Jesus como Salvador. E isso, esse toque todos precisam. Mas pode ter áreas da sua vida que você mesmo, que já é nascido de novo, tenha que precisa do toque de Deus. Situações que parecem difíceis, muito complicadas, que você pensa em resolver e depois parece que se torna mais difícil ainda. Entregue ao Senhor. Ele tem poder. Obedeça ao toque do Espírito Santo ao seu coração. Seja a área que você precisa. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Chegando ao final, na caminhada de Jairo com Jesus, surgiram vários motivos para Jairo desistir. Vários motivos. O primeiro, a notícia de forma cruel: a sua filha está morta. É um grande motivo para a pessoa desanimar. Pensar: bom, agora acabou tudo, não tem mais nada para fazer. Eles podiam dizer: Jairo, vai logo, porque a menina não está bem, e preparando ele pelo caminho. Mas já vieram e falaram assim: olha, está morta. Imagina a dor no coração daquele pai. Foi a primeira oposição. Depois as palavras de desencorajamento: pare de importunar o mestre. Aí o homem se sentiu ainda pior, porque ele estava pedindo pela filha, e ele pensa que todos estavam olhando como um importunador, alguém que estava lutando por uma causa perdida, um chato. Para de incomodar. Você não percebe? Todo mundo está vendo. A menina já morreu, você ainda continua nessa choradeira, nesse clamor. Então, primeiro, notícia dura: sua filha está morta. Segunda tentativa: para de chatear, para de incomodar. Você não está fazendo o que é certo. Terceira, o deboche dos vizinhos, o pouco caso, o desprezo. Eles riam de Jesus. E sabe, andar com Jesus não é fácil, porque você vai encontrar muita gente nesse mundo moderno que vai rir de Jesus, que ri de você, que ri da sua fé. E você tem que saber muito bem o que você crê. Ou você vai mudar e vai deixar de andar com Jesus, porque você vai querer estar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você sabe quem é Jesus, se você tem consciência do que Jesus fez na sua vida e o que ele ainda pode fazer, você não deixa Jesus por nada. Na verdade, era o diabo usando essas pessoas para intimidar Jairo, para impedir que Jairo recebesse Jesus no seu lar e na sua vida, para pensar que a causa estava perdida e que Jesus não podia fazer nada por ele. E isso é o mesmo que as pessoas fazem com quem quer andar com Jesus. E se você decidir hoje entregar sua vida a Jesus, farão com você também. Você vai ser tentado a pensar nas suas amizades, nos seus familiares. O que eles vão dizer se agora eu começo a andar com Jesus, começo a andar com a Bíblia na mão, começo a falar que agora eu sou uma nova criatura, que Jesus entrou no meu coração, que transformou a minha vida? Se eu mudar meus costumes, meu modo de falar, os lugares que frequentam, as atitudes, se eles começarem a ver que minha vida está diferente, você vai pensar na sua posição social. Sua posição social pesa muito. Vai pensar nos colegas de trabalho. O que eles vão dizer?
que agora eu sou um crente. Vai pensar em sua religião. Eu estou nessa religião há tantos anos, há tanto tempo, e agora vou mudar. Eu, quando me converti, eu tive um problema. Família muito religiosa. E eu aceitei a Jesus, e minha família diz: você é um vira-bandeira, você é um vira-casaca, você foi criado nessa religião, seus avós viveram sempre nela, seus pais viveram sempre nela, você está negando tudo que ensinamos, você é um ingrato. E começava a lançar na minha cara todas aquelas coisas que eu tinha aprendido, que eu também achava, porque eu tinha primos que eram cristãos antes de mim, e eu falava a mesma coisa deles. Mas quando Jesus entrou no meu coração, eu vi que eu precisava era de Jesus. Eu tinha tido essa religião por tanto tempo e não pude fazer nada por mim, e nem pelos meus parentes que já tinham morrido. Mas Jesus me deu uma esperança, uma certeza que a religião nenhuma podia dar. Porém, você pode pensar nas pessoas, pode pensar na religião, mas as pessoas não podem salvar você. A religião não pode salvar você. Sua religião não serve para nada se ela for impedimento para você seguir Jesus. Se você não aceita Cristo por causa das pessoas, deixa essas pessoas, porque elas estão atrapalhando a sua vida, só estão lhe fazendo mal. Se você não segue a Cristo publicamente, por causa delas ou por causa da sua religião, está provado que você precisa de mudança. Essas coisas estão fazendo mal a você. Você já pensou em quem era Jairo? Deixe eu lhe contar um pouquinho. Quando a Bíblia fala que ele era o principal da sinagoga, ele tinha muito a perder. Ele era o homem principal da religião dos judeus, respeitado na comunidade judaica como um líder religioso. O principal da sinagoga era o responsável pelos cultos, pelas reuniões. Tudo que acontecia na sinagoga, ele era o responsável, era o principal. Ele dirigia as reuniões religiosas, ele escolhia quem ia liderar as orações, ele indicava quem ia fazer a leitura da Bíblia, ele é que dava a palavra quando alguém dizia que tinha uma mensagem para compartilhar, é ele que analisava se aquela pessoa ia para frente falar ou não. Então ele era um homem que tinha um conceito muito grande, um homem que tinha que ter conhecimento da sua religião e ser muito respeitado entre os religiosos, da sua fé, senão ele não chegava à posição de um principal da sinagoga. Ainda assim, ainda que estivesse tão comprometido com sua religião, Jairo não pensava em quem ele era, mas quem era Jesus. Muitas vezes nós falamos assim: você sabe com quem você está falando? A gente fala de nós mesmos, né? Como se nós somos lá tal pessoa. O Jairo era um que podia falar assim: você sabe com quem você está falando? Mas Jairo não estava fazendo isso. Jairo sabia com quem ele estava falando. Ele não pensava em quem ele era, mas quem era Jesus. E a importância de Jesus para a sua vida e para a sua família. E por isso ele decidiu que ele poderia deixar todas as coisas, ele não podia deixar Jesus. Ele precisava de Jesus. Hoje as pessoas farão também de tudo para desencorajar você, para que você não entregue sua vida a Cristo, para que você não siga o Evangelho. Mas se você for realmente tocado por Jesus, você deixará tudo por Jesus, porque você vai ver que não há ninguém mais importante e melhor na sua vida do que a pessoa de Jesus. A escolha é toda sua. A minha missão é compartilhar a palavra. A do Espírito Santo é tocar o seu coração, e a sua é ouvir a voz de Deus e não endurecer, porque Deus está visitando você essa manhã, para que você entregue tudo que lhe preocupa, tudo que lhe é importante a Jesus, para que Ele toque. E não há coisa mais importante para Jesus do que a sua vida.
Não há coisa mais importante para Deus do que a sua família. Não há coisa maior que você possa receber do que a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, a vida eterna, que religião nenhuma pode dar. Quando eu falo nenhuma, incluo a nossa, porque religiões não salvam. Quando Jesus veio ao mundo, já tinha religião no mundo. Se a religião salvasse, Deus não enviaria seu Filho. A Bíblia explica que só Jesus Cristo salva. Atos 4,12 diz: porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas o nome de Jesus Cristo. Você já foi tocado pelo Salvador? Você já foi tocado? Está sendo tocado nessa manhã? Você gostaria de confessar Jesus como Senhor da sua vida? E dizer: Senhor, eu quero que todos saibam que de hoje em diante eu sou o Senhor. Ou Senhor, se eu já fiz essa decisão lá no meu quarto um dia, só eu e o Senhor sabíamos, eu quero que todos os saibam, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu não me preocupo com o que vão dizer meus amigos, meus familiares e minha religião. Eu quero que o Senhor saiba que eu o amo acima de tudo. Eu quero que todos saibam que o Senhor está fazendo mudança na minha vida. Eu quero que essa glória seja tua, não minha. Eu quero, Senhor, que o meu nome esteja escrito no livro da vida no céu. Eu quero, Senhor, ser um filho de Deus, porque hoje eu confesso. Eu quero ser uma filha, porque hoje eu confesso a Jesus como Senhor. Você pode fazer isso simplesmente dizendo: Senhor, eu creio publicamente. Eu levanto a minha mão para que o pastor ore por mim. Eu quero confessar a Jesus. Você gostaria? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Quer confessar Jesus como Salvador da sua vida? Quer ser tocado pelo Senhor no sentido de não só tocado pelo que está ouvindo o pastor falar, mas ser tocado Jesus removendo as coisas que estão sendo impedimento entre você e Deus. Tirar a dúvida e dar a certeza do perdão dos seus pecados e vida eterna. Levanta a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe o seu irmão. Mais alguém? Eu vou orar. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Porque a minha oração, eu quero ajudá-lo a fazer uma oração de entrega para Deus. Não são as palavras da oração. As palavras vão ser uma forma de ajudar. É a fé no seu coração, como a mulher que tocou Jesus. Ela queria que se tocasse, ela estaria limpa do seu problema. A oração do pai que clamava por aquela filha. A filha nem sabia, a filha já estava morta. E pode ser que o seu querido por quem você ora espiritualmente esteja morto. Não sabe, mas Deus sabe que o seu clamor precisa ser atendido. Então você pode orar comigo nesse momento, porque é a sua fé que vai tocar o coração de Deus. É pela sua fé que Deus vai tocar a sua vida. Convido a orar comigo nesse momento as pessoas que levantaram sua mão, entregando a vida a Jesus, ou que levantaram a sua mão, porque querem o toque de Deus no problema na sua casa, na sua família. Essa oração de fé. Senhor, sou pecador, estou arrependido dos meus pecados, e nesta manhã eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu quero o toque da tua mão na minha vida, transformando o meu viver, perdoando os meus pecados, salvando a minha alma, escrevendo o meu nome no livro da vida no céu. Eu quero ter a certeza de que meus pecados estão perdoados, que o Senhor perdoou e que o Senhor salva a minha alma nesta manhã. Porque a partir de hoje eu confesso Jesus Cristo publicamente como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Aqueles que estão clamando pelos seus queridos, como Jairo, eu convido a orar: Senhor, nesta manhã eu clamo, visita o meu lar. Senhor, nesta manhã eu clamo, visita a minha vida. Toca com a tua mão aquele problema, seja no meu lar, Senhor, no meu trabalho, nos meus colegas de trabalho, nas pessoas com quem convivo. Ó Senhor, eu quero pedir a
Tua presença fazendo diferença no meu viver. Seja qual for o problema, Senhor, eu sei que o Senhor que venceu a morte tem poder para vencer e solucionar todos os meus problemas e trazer respostas e atender a cada uma das minhas necessidades. Por isso, nesse momento, eu creio e eu peço, toca-se com a Tua mão e eu estarei com meus olhos da fé abertos para ver o resultado e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém. A nossa igreja tem um costume, nós oramos uns pelos outros. E por vocês que levantaram a mão, nem todos viram quem levantou a mão. Mas Deus viu, e pela fé a igreja vai estar orando por você. Para que você pediu e Deus sabe, Deus atende o seu clamor. E para os que receberam Jesus como Salvador nesta manhã, como Senhor, bem-vindos à família de Deus. Estaremos orando pelo seu caminhar com Cristo. Queremos caminhar de braços dados, ombro a ombro, nessa caminhada de vitória com Cristo Jesus. O pastor está à sua disposição, ao seu serviço, para ajudá-lo. Se você tem mais dúvidas sobre este assunto, como pode entregar a vida a Jesus, fale com o pastor, eu posso lhe mostrar pela Bíblia, ajudá-lo. Se você que entregou a vida a Jesus, gostaria agora de ter orientação, como crescer na caminhada com Deus, eu posso ter encontros com você para tratar disso também. Tudo pela Bíblia, para que você possa caminhar à luz das Escrituras, num andar de vitória com Deus. Cristo te estende a sua